E o legal do renco é que ele nunca forma box um ao lado do outro. Sempre é acima ou abaixo do box anterior. Então, ele nunca forma ali acima. Só puxar a mãozinha aqui. E isso nos ajuda o quê? Muitas vezes, 10, 15 minutos antes, eu já sei o preço que vai ser minha entrada na operação. Porque ele tem um tamanho padronizado. Então, exemplo, esse renco vermelho que fechou aqui, ó, eu chamo ele de martelo de baixa. Esse verde, martelo de alta. Então, todo renco que ele reverte o movimento, ele gera um martelo. Deixa eu pegar aqui para explicar. Então, eu tenho box descendentes. Quando ele vai subir, o que ele vai promover? Um box acima do anterior. Ou seja, no gráfico de renco é muito fácil, muito simples identificar um topo ou um fundo. Porque não existe. É igual aquele o Padre Quevedo. Não existe. Não tem possibilidade de ter um fundo sem martelo de alta. Não tem possibilidade de ter um topo sem um martelo de baixa. Isso já nos ajuda muito na questão de teoria de Dow. Perfeito. Não só na teoria de Dow. Ondas de Elliott, Fibonacci. Porque eu tenho que saber onde é um topo, onde é um fundo, para gerar uma projeção, para ver a retração, as quebras de estrutura. Então isso facilita demais a visão no mercado. Ter essa clareza de onde de fato está formando um topo ou um fundo. Que coisa linda, hein? Olha lá, o martelo que você falou de baixa, Sim. acelerou. E aqui é uma entrada da estratégia, quer ver? Deixa eu puxar aqui o MACD para mostrar para vocês. Olha só. Eu gosto muito de utilizar o MACD da seguinte forma. Eu só não consegui habilitar aqui, mas depois eu vou ver para habilitar o detector de topos e fundos. Por que eu gosto de utilizar o detector de topos e fundos? Porque ele me mostra topos e fundos mais importantes, mais relevantes. E eu gosto de utilizar no período 4. Olha só. Ele estaria com este desenho aqui. Aí entra um ponto que eu vejo muitas pessoas falarem: "Ah, mas o detector de topos e fundos ele marca atrasado." Vamos lá. Ele estaria assim, o detector de topos e fundos. Ele não marcaria essa perna aqui porque não subiu 4. Mas esse topo, vocês concordam comigo que ele só marcou quando chegou aqui? Quando caiu 4 níveis? Uhum. Mas eu preciso que ele marque esse topo para saber que ele rompeu esse fundo? Não. Não. Ou seja, toda tendência é válida até que haja reversão. Se eu tenho uma estrutura de alta, o que eu observo? Ela é válida até que promova um topo mais baixo que o topo anterior ou rompa o fundo anterior. Ponto. Se eu estou numa estrutura de queda até formar um fundo mais alto que o anterior ou romper o topo anterior. Porque daí não é mais topos e fundos ascendentes e topos e fundos descendentes. Quebrou essa estrutura. No momento que ele rompeu o fundo aqui, estrutura de queda. Quando ele sobe, para mim é uma correção. É um pullback. Quando que ele vai deixar de ser? Assim que ele romper esse topo ou marcar um fundo mais alto que esse aqui. Quando ele virou esse martelo aqui, ó. Esse martelo aqui. Ele tinha rompido o topo anterior? Não. Marcado fundo mais alto no detector? Também não. Então a estrutura de baixa era vigente. Perfeito. Eu chamo isso de correção, que é uma... Eu tenho 3 estruturas que eu utilizo para operar, que eu chamo, que é a correção saudável, a segunda tentativa, que daí é de... lendo o livro lá de Wyckoff, eu adaptei para o gráfico de Renko, e a outra é a inversão de polaridade. Aqui seria uma correção saudável. Por que correção saudável? Caiu. Tá subindo. Até que quebra a estrutura de novo para alta, eu vou entender isso como uma correção. Saudável. Mas não, é uma correção. Tá bom. Por que ela vai ser saudável? No momento do meu gatilho. Eu tenho 3 pilares no meu operacional. Estrutura, que vai me dar a direção que eu tenho que operar. Se eu vou operar na compra ou na venda naquele momento. Eu tenho as regiões, que são proteções para os meus stops. E eu tenho o gatilho, que é o que me dá o time da entrada. E aqui eu tinha um gatilho da minha estratégia. Nesse renco vermelho. Uhum. Então, no momento do gatilho, o que eu faço para confirmar uma correção saudável?
no momento do gatilho. Tá aqui o MACD. Da mesma forma que eu tenho o detector de topos e fundos no gráfico, é como se eu tivesse ele no MACD, só que eu faço no olho. O quê? Olha só. Eu aplico teoria de Dow no MACD. Perfeito. Ou seja, no momento eu tenho... No momento do gatilho, o gatilho está aqui. Ele é mais baixo que o topo anterior? É. O MACD, no momento do gatilho, está aqui. O topo anterior está aqui. É mais baixo? É. Sim. Eu tenho uma convergência de movimento. Então, eu tenho uma correção que ela é saudável pela convergência para continuar a queda. E esse é um dos teus gatilhos, Júnior? Sim, tá aqui, ó. Depois eu vou falar sobre outros gatilhos. Tá aqui ele, ó. Ó. Lindo. Olha, subiu. 2, 1, 1. Tá aqui ele, ó. Ó, subiu. 2, 1, 1. Perfeito. Então, esse é um dos gatilhos que me dá o time da entrada. Ou Lá, seja... lá tem outro lá, ó. Tem outro lá em cima também. Ou seja, quando ele fechou esse verde para cima, eu já sabia que se ele fechar para baixo é a entrada. Sua ordem já estaria pregoada. Um tique à frente do fechamento. Tá. Já tava ali. Ah, fechou para cima. Cancela a ordem. Onde seria a sua entrada aqui, Júnior? Aqui, ó. Um tique. A minha ordem estaria um tique à frente do fechamento desse vermelho. Perfeito. Um tique abaixo ali. Perfeito. E o stop? E o stop, não importa qual ativo eu opere ou o tamanho de renco. Eu sempre faço o seguinte cálculo. O tamanho do box, né, a quantidade de pontos do box, vezes 13,5. Tá. Júnior, por que 13,5? Porque no renco, o pavio tem um tamanho máximo. Uhum. O máximo de pavio do renco é 2 vezes o tamanho do box. Então, se eu tenho o box mais o pavio, que é 2 vezes o tamanho do corpo, são 3. Mais o seu meio. Então, mais o meio. Por quê? Meio da entrada, né? Exato, por quê? Vamos lá. Digamos que esse aqui tivesse feito o máximo de pavio, correto? Perfeito. Subiu, ó. Virou e superou o topo. Ou seja, quebrou a estrutura, microestrutura. Então, eu utilizo algumas estruturas. Uma estrutura um pouco mais macro, que é a visão do detector de topos e fundos. E a visão mais micro, ó, teoria de Dow. Ó, topo mais baixo que o topo anterior. Sim. Então, é uma junção de fractais. Perfeito. Usando a movimentação do renco com o detector de topos e fundos. Quando alinhou os fractais aqui, entrada na venda. E era um reteste no fundo anterior rompido também, né? E era um Exatamente. baita de um pullback.